estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que tudo esteja maravilhosamente bem com você, ok? Hoje vamos ler os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Josué, amém? Então, vamos juntos? Josué capítulo 19. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Josué. E eles tiveram por herança Berseba, Seba, Molada, e Azar-Sual, Balá e Ezen, e Eltolade, e Betur e Orma, e Ziglaque, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon e Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades, até Balaat-Ber, Ramá do Sul. Esta é a herança dos filhos da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e o limite da sua herança ia até Saride. E o seu limite subia em direção ao mar e Marala, e alcançava Dabezete e chegava ao rio que está diante de Joquineão. E de Saride voltava-se para o leste em direção ao sol nascente até o limite de Quislote-Tabor, e depois sai até Daberate e sobe até Jafia. E de lá passa pelo leste até Gat-Efer para Et-Cazim e sai para Rimon-Metoar para Nea. E o limite a rodeia pelo lado norte até Anatom, e as suas saídas estão no vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém. 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E o seu limite era em direção a Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e a Faraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enada, e Bet-Pazes. E o termo alcança Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu limite era o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E o limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Aquizaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e alcança o Carmelo na direção oeste, e Sior-Libinate, e se volta para a direção do sol nascente para Bet-Dagon, e alcança Zebulon e o vale de Iftael,
em direção ao lado norte de Bet-Emeque e Neiel, e sai para a esquerda até Cabu. E Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá e a cidade forte de Tiro. E o termo se volta para Ozã, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Aquisibe. Também Umá e Afeque e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali, a saber, os filhos de Naphtali segundo as suas famílias. E o seu termo era Elefe, desde Alon até Zananim, e Adame, Nequebe e Jabneel, até Lacum, e as suas saídas ficavam no Jordão. E depois o termo se volta para a direção oeste, para Asnote Tabor, e de lá sai para o Coque, e alcança Zebulon no lado sul, e alcança Aser no lado oeste, e Judá sobre o Jordão, em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, Iamate, Racate e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irom, e Midael, Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Ajalon, e Itilá, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Balaate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhe saiu demasiado pequeno, por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezen, e a tomaram e a feriram com o fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e chamaram Lezen de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Num, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, a saber, Timnat-Sera, no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região. Josué capítulo 20. O Senhor também falou a Josué dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido e involuntariamente,
e elas serão vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, e eles o recebam na cidade e lhe deem um lugar para que eles possam habitar no meio deles, e se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu seu próximo involuntariamente e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para sua própria cidade e para sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes na Galileia, no monte Naftali, e Siquém no monte Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo o que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir e não morrer pela mão do vingador de sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pela mão de Moisés, que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para a família dos coatitas. E os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorte aos levitas estas cidades com seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que aqui são mencionadas por nome, e que pertenceram aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, com os seus arredores.
Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, para sua posse. Então eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Líbna com os seus arredores, e Jatir com seus arredores, e Estemoa com os seus arredores, e Olom com os seus arredores, e Debir com os seus arredores, e Aim com os seus arredores, e Jutá com os seus arredores, e Bet-Semes com os seus arredores, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gideão com os seus arredores, Geba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores, e Almon com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades com os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, pois eles lhes deram Siquém com os seus arredores no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gezer com seus arredores, e Quibizaim com seus arredores, e Bet-Horon com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Gat-Rimon com os seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque com os seus arredores, e Gat-Rimon com os seus arredores, 2 cidades. Eram 10 todas as cidades com os seus arredores para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã, em Bazã, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Besterá, com os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião, com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, Enganim com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reobe com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes na Galiléia e com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Amotidor com os seus arredores, e Cartã com os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com os seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas da tribo de Zebulon, Joquineão com os seus arredores, e Cartá com os seus arredores, Dímina com os seus arredores, Naalau com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefaate com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Então todas as cidades para os filhos de Merari, por suas famílias,
que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, dentro da possessão dos filhos de Israel, eram 48 cidades com seus arredores. Estas cidades eram cada qual com seus arredores ao redor, assim eram todas estas cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que jurou aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Terminamos de ler mais 3 capítulos e vamos orar, né? Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai querido, Pai amoroso. Pai, muito obrigada, tempo maravilhoso, e quantas coisas nós estamos descobrindo acerca do que é aquilo que o Senhor prometeu aos filhos de Israel. Uma pequena porção agora nós descobrimos. O Senhor deu cidades inteiras, cidades formadas, suas aldeias e seus arredores. Tudo formado para aquele povo que não tinha nada, que era escravo no Egito. O Senhor deu, separou cidades para eles, cidades formadas. Eu não imaginava como teria sido essa divisão, essa entrada na cidade, mas diante deste texto, quantas informações. E Pai, muito obrigada, porque nós vemos quando o Senhor diz, olha, antes deles atravessarem o Jordão para iniciarem, né, a conquista da terra, tem uma informação dizendo que o maná cessou, mas que naquele mesmo ano eles puderam comer do fruto da terra. Ou seja, já haviam coisas ali plantadas por outros povos e o Senhor entregou tudo isso na mão do povo que o Senhor escolheu para ser seu. Na mão do povo que o Senhor escolheu para divulgar o Senhor dentre as nações. O Senhor escolheu esse povo para que este povo fosse moldado, para que ele fosse responsável por divulgar o Senhor entre todas as nações do mundo, entre todas as nações. Maravilhosa informação, como as coisas vão se encaixando, Senhor, como a gente vê lá desde o início até o Senhor Jesus e depois os apóstolos, como tudo vai se entrelaçando e nós vamos conseguindo abrir esse mapa, vendo coisas mais amplas. Muito obrigada pela tua revelação, Pai de amor, Pai querido, Pai provisor. O Senhor é o nosso provisor, o Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar, é a certeza. De nada teremos falta. Ô glória! Aleluia! De nada teremos falta. Cessa o maná, mas naquele mesmo ano nós vamos comer o fruto da terra que o Senhor prometeu. Maravilhoso. Gratidão, Senhor. Obrigada por cada ouvinte. Eu sei que cada um tem uma necessidade e o Senhor sabe qual é e a melhor forma de responder a essas necessidades, Pai. Sou grata mais uma vez pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? E me diz aí nos comentários, você imaginava que quando o Senhor disse, eu vou te levar para uma terra,
Você imaginava que já era tudo assim montado, tudo pronto? Eu não imaginava, irmãos. Mas me conta aí se você já imaginava, tá bom? Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.